vocês. Nós estamos iniciando o programa 59 Ciência e Vida. Meu nome é Aristeu Kautzmann, sou mediador dessa conversa. E hoje nós estamos trabalhando com o tema a educação transformadora, que ações que a gente pode tomar ou adotar desde já para transformar essas pessoas, essas crianças, em gentes potencialmente úteis e ativas e capazes de se sustentar no futuro. Para isso nós temos hoje aqui duas professoras, a professora Daniela Ferrão, professora do Manuel de Souza Moraes, do Aurélio Porto e da Tanac, né, com mais de 10 anos de trabalho e formada no magistério. Estou sendo chato nessa parte. Do outro lado tenho a Ângela Vollgemuth, vice-diretora da Escola Manuel de Souza Moraes, pós-graduada em orientação e mais formada no magistério também. Então, a gente nota assim que as universidades hoje em dia estão cada vez mais atrasadas em relação ao mundo que a gente vive. Quando eu falo universidade, porque a universidade teoricamente é a porta de saída para o trabalho, não vou dizer para o emprego. O emprego a gente está notando que tem reduzido em função de toda a máquina, a quantidade de máquinas, robôs autônomos que existem, que então assim é uma constatação óbvia que as pessoas adultas não vão ter mais onde trabalhar. Não é o emprego, é o trabalho em si que está reduzindo, né? Agora na China os caras estão lançando robôs que trabalham em fábrica. Então, e aqueles funcionários que trabalhavam em fábrica vão fazer o quê? Então, não é uma educação só voltada para o lado da preparação até os 20 e poucos anos, é a adulta que está também se levando em conta. De outro lado, nós temos no nosso estado mais de 90% das pessoas matriculadas. Mas, em compensação, a gente tem um índice de quase 50% de analfabetismo funcional, ou seja, pessoas que não sabem ler, não sabem interpretar direito, não sabem fazer conta, não sabem resolver problemas, e isso também é uma coisa importante. Então, como a gente começa a fazer essa questão assim, como é que a gente pode começar a fazer uma implantação de uma educação transformadora em Montenegro? Eu sei que tem regras do MEC, eu sei que tem regras da Secretaria de Educação e Cultura, mas acho que Montenegro pode ter um protagonismo, pode ousar fazer diferente. Não é porque é obrigado que eu tenho que ser... E aí entra a questão toda, que eu começo por uma questão bem simples, assim, que é, na minha época, quando eu fiz o primeiro ano, eu tinha que aprender a ler no primeiro ano, senão era reprovado. E hoje, pelo que eu sei, as pessoas podem ser aprovadas até o 3º ano, primário ou ensino fundamental. Então, esse nota é um contrassenso. Pode falar um pouquinho sobre isso, Ângela? Bom, em que aspectos que gostaria que eu abordasse? A questão da assim, uma criança que ela não está alfabetizada, quando ela é promovida para o 2º ou para o 3º ano, como é que ela vai ter condições de aprender aqueles ensinamentos que estão escritos, que estão em apostilas? Então, assim, aparece uma coisa meio inadequada, né? É que foram feitos estudos, né? A princípio é nisso que foi baseada a alteração na lei. Antigamente era no 1º ano, se sabia ler, se estava alfabetizado, passava para o 2º, se não estava alfabetizado, no final do ano, reprovava. Bom, porque da mudança, até onde nós temos conhecimento, é que foram feitos estudos que a criança demora, né, um pouco mais, tem umas que demoram um pouco mais para amadurecer, vamos dizer assim, é o termo que a gente costuma utilizar para dar aquele famoso estalinho, aquele famoso clique, né, para ser alfabetizado. Porém, né, acho até válido, porque eu acompanho isso também, tem crianças que realmente chegam lá no 2º ano, no final do 2º ano, que foram, né, sem saber ler, que dá o famoso estalo, né, e elas acabam sendo alfabetizadas. Porém, para isso acontecer, tem que ter todo um preparo. Seria muito importante que a gente tivesse um suporte. Sozinho, nós não conseguimos, vamos dizer assim, que essa evolução aconteça, né? Porque é um processo de construção da alfabetização. Posso dar o exemplo da minha escola. Qual foi a estratégia que a nossa escola, né? Isso é uma estratégia que a escola, né? Um projeto da escola. Então, no contraturno,
tem aulas de reforço para essas crianças que têm dificuldade, porque realmente elas não conseguem alfabetizar. Por quê? Ele precisa de um suporte. Ele vai para o 2º ano, ele não está alfabetizado, mas ele precisa acompanhar o conteúdo do 2º ano. Porque eu preciso dar o conteúdo do 2º ano para aquelas crianças que já foram alfabetizadas. Então, a escola bolou uma estratégia, né? É uma proposta, que no contraturno, aquelas crianças que não conseguiram, né, atingir os objetivos do primeiro, vamos dizer assim, tenham a possibilidade de ter um reforço escolar. Tá. Daniela, na minha época, as crianças não tinham reforço e aprendiam no 1º ano. Ou não? Briga comigo se for o caso. Não, então, assim, o que houve com as crianças nesse período que elas deixaram de... Posso fazer uma observação agora bem Pode, pontual, pode a tua colocação. O que eu observo? Falta muito o suporte da família. Porque uma criança que está em processo de construção da alfabetização, ela está construindo, ela não tem o conhecimento, ela não reconhece as letras, ela não sabe os sons das letras, ela vai aprender isso na escola. Mas muitas vezes, a maioria das vezes, as atividades que estão sendo passadas para as crianças, né, elas precisam do quê? Do suporte do professor, elas não sabem ler e escrever, elas estão sendo ensinadas, e em casa não tem continuidade. Mas isso, falta esse suporte também. Isso aí significa que esse negocinho aqui não ajuda. Eu ia voltar. Não, esse negocinho aqui atrapalha. A gente tem hoje... Vou meter pau agora. Não, a gente tem, né, eu sempre digo para meus filhos, vocês têm o mundo na mão, só que isso também atrapalha, porque na nossa época era livros, revistas, copia, recorta a letrinha da revista, né, era tudo manual. E esse suporte, atividades lúdicas, que nem no Aurélio, a gente também tem esse projeto da alfabetização. Tem uma menina que vai lá toda terça-feira fazer de modo lúdico, ou também atividades propostas para alfabetizar. Pega aqueles crianças que estão um pouquinho mais fracos, né? A gente fala assim, na alfabetização, e ela também dá esse suporte. Então a Escola Aurélio também tem esse projeto, que é muito interessante. Eu já vi às vezes ela fazendo com as crianças até na rua, né? Esse projeto. Então eu acho que hoje o que falta realmente é ter também esse suporte, né, da família, porque o 1º ano eu sempre digo, é especial, todos são especiais, mas o primeiro ano é a base, né, é a base que a gente vai continuar ali o nosso progresso escolar, né? Uma coisa que eu me lembro, assim, eu tinha 5, 6 anos quando eu fiz o teste para ver se eu podia ir para o 1º ano experimental, na época era um 1º ano antecipado, e um deles era passar um lápis em cima de um labirinto, e outro era fazer recortar uma figura. Eu não sei se isso existe hoje. Eu não sei se as escolas têm disponibilidade para entregar livros, sabe, esses livros coloridos que são fáceis, grandes, letras grandes e tal, para a criança poder começar a exercitar. Ou se as famílias que não têm essa condição de comprar livro também não usam. Revista é uma coisa que acabou. Então, antigamente tinha aquelas revistas infantis, de quadrinhos e tal, que ajudava todo esse processo. Então, de uma escola, estou fazendo agora um raciocínio, de um momento na escola, onde eu tenho 4 horas, onde eu tenho um livro para ler, e eu pular direto para isso aqui, está me deixando um buraco de aprendizagem. Eu não consigo aprender a ler, a escrever, só usando essa porcaria aqui. Para outras coisas era fundamental, mas nesse momento ela atrapalha. Então aqui vai um recado, a partir do que eu constatei, assim, fundamental essa observação das duas, de que o suporte da família é importantíssimo nesse processo de aprendizagem, porque uma criança que ela passa do 1º para o 2º ano sem ter esse processo, ela vai perder tempo de aprendizagem, porque ela vai precisar sempre de um auxílio, ou seja, ela está começando capenga. E o celular é um mal que nesse momento vocês têm que tirar da criança e trabalhar com atividades lúdicas, livros, revistas, jornais, recortes, alguma coisa assim, para que ela possa desenvolver essa capacidade de motricidade. E pedir, né, para a escola, porque às vezes a gente tem de um ano para o outro livros, né, didáticos que ficam velhos, então a gente sempre tem, se a família quiser, né, ir até a escola e pegar um livro. Eu já vi muitos pais às vezes pedindo livro didático para ensinar a criança em casa.
A gente fica muito feliz com isso, Tem porque material. são as famílias que são comprometidas, né? E querem dar esse apoio para a criança. Respondendo, né, a pergunta Aham. antes que tu fizeste para nós, tem um material, sim, disponível. Tem. Eu tenho uma neta que mora em Erechim lá em cima e esses dias a mãe dela me pediu para eu conseguir esses, porque revista não tem mais, né? Então esses folhetos de propaganda de supermercado ou de qualquer lugar, isso é um manancial para recortar, para achar figuras, para fazer toda uma construção pedagógica. Sim. Então, assim, fica aqui a dica, né? Não tem revista, mas tem um monte de encarte que vai nos qualquer folhetos de Vai até a escola promoção. que a gente sempre Tem consegue material. livros, Ou sempre vai para a consegue. escola, vai para a escola. A Show gente de sempre bola. dá esse apoio para a família também, né, para o aluno. E é impressionante a dificuldade que eles veem pra gente para escrever. Aqui, É. parece que vai atrofiando. A A motricidade motricidade, hoje da porque eles criança desde é muito pequeno eles afetada. já têm um contato, ou então assim, né? É. Bah. Tem criança Desde hoje não pequeno, consegue pegar o lápis. Não né? consegue pegar um lápis. Eu pego o lápis assim, mas eu fui ensinado a pegar o lápis assim. Hoje em dia o professor não dá mais bola. Eu vejo pessoas escrevendo assim, as pessoas escrevendo assim, de qualquer tipo. Quer dizer, são coisas que até, eu acho que em termos de futuro, vai dar uma lesão, alguma coisa assim, porque não é o... Sim. Então, por que não ensinar que tem que pegar o lápis? Claro, não vou ser radical, mas assim, não dá para... Pessoas que escrevem assim, que é um lado que é duro, vai forçar todo o tempo aqui, vai dar dor depois nas juntas. Então, assim, é uma inaptidão hoje para... Eu digo, isso é do professor, não é da criança, não é da família, isso é da direção da escola, é uma inaptidão do método, que são métodos que estão ao lado do aprendizado. Sim. É que nem eu disse assim, agora tu vai aprender isso aqui. E Ângela, só que eu boto uma música alta, reduzo a luz, tu tem dificuldade de aprender. São fatores externos que atrapalham muito aquela relação da criança com o aprendizado. Eu acho que aí a gente tem que poder ajudar. Como a nossa proposta aqui é o que uma escola, o que o município de Montenegro pode fazer, eu acho que é dar uma olhada melhor nessas questões todas, que são fatores que impedem uma performance melhor da criança no processo de aprendizado. Com certeza. Outra questão, na minha época tinha aquela questão assim, a criança, eu tive um irmão, a minha mãe foi professora, que ele estava, se não me engano, do terceiro ano ou quarto ano, e ele foi aprovado e a mãe disse, não, vai fazer de novo esse ano, porque ele não tinha maturidade para Suficiente para concluir. Então, assim, isso é uma atitude de alguém que tinha capacidade de discernimento na época, mas hoje em dia, se tu não aprova, parece que é o fim do mundo. E justamente ao contrário, está dando chance daquela criança de voltar melhor. Então, assim, os pais têm uma pressão por aprovação, os pais têm que ter pressão por aprendizado, não por aprovação. Como é que vocês se sentem nesse meio, assim, em relação à pressão por aprovação? Falando agora, independente da escola, falando com as duas pessoas professoras da tempo, né? Existe uma pressão por aprovação? É que hoje em dia são tantas oportunidades que são oferecidas para o aluno, sabe? A própria Aprovar. lei, vamos dizer assim, né? As leis que foram feitas, né, de uns anos para cá, pois o governo tem muito medo, né, do índice de reprovação. A gente tem que cuidar o número, né? Isso é fato. Nós temos que cuidar o número de reprovados, mas ao mesmo tempo é oferecido para os alunos. Hoje em dia tem muitos, né? Tem prova, tem a prova de recuperação, tem estudos para se preparar para as provas de recuperação. Tem a busca ativa daquele aluno que falta, que daí a gente já fica de olho que está faltando para resgatar. Pela falta. Mas tu acha que essa pessoa que eu dou milhões de chances para ser aprovada, vai ser uma pessoa apta ao trabalho amanhã? Não. Não. O que nós escutamos? Deixa ela falar. Tá, fala, mas daí o que a gente escuta para explicar essa tua pergunta? Deixa ela falar primeiro. Não, eu penso assim que a criança vai ter aquela dificuldade, não só do relacionamento, né, com a equipe, mas de se empenhar para fazer a sua função, né? Porque ela vai vir, vamos dizer assim, não queria usar esse termo, mas atrasada,
né? Vai vir com dificuldade para fazer aquilo que lhe foi proposto, né? É uma criança um adolescente, um adulto que vai estar não preparado tanto para aquela atividade, né, que ele está buscando. E aí vai ser o bullying. Vai sofrer o bullying? Porque o cara vai dizer assim, ela é burra. É. Na realidade não é bullying, ela foi mal promovida, Sim. mal passada. E a culpa de quem é? Não é dela. Não é dela. É da instituição, é da regra que facilitou isso aí. É do sistema. É isso do que eu queria sistema. dizer. E o que o sistema nos sistema. diz? Que a geração de agora é diferente da nossa geração, Mentira. da tua geração. Mentira. É o que a gente costuma ouvir. E por isso Tu que acredita nisso? as leis que estão sendo feitas são baseadas na Na geração geração de de agora. agora. É isso que Mas tu quando acha- tem, né, Mas olha só. explicações, vamos dizer assim. Olha só, Pra eu acho que a geração de fundamentação. hoje é diferente, está dizendo que ela é mais burra que a antiga. Porque se a antiga podia, por que essa eu tenho que dar 300 chances? Olha, a opinião da Ângela. Sim, Né? sim. Esquece a professora, esquece. Ah, Ângela, cidadã Ângela. O mundo lá fora é uma selva de pedras. Então não é assim que funciona. Lá, o cara que vai ser selecionado é o bom. É o que soube se portar numa entrevista de emprego, que soube falar bem, que foi vestido adequadamente e que depois que ele foi selecionado, ele demonstrou que ele é um bom profissional. Pode ser em qualquer, todas as profissões são dignas, né? Certamente. Em qualquer setor, em qualquer área, mas é aquele cara que é o bom. Eu tinha na escola isso aí, os caras de professor, assim, pro bom não vai faltar emprego. Mais ou menos tu disseste. Estudem, porque pro bom não vai faltar emprego, vai faltar emprego para aquele que não é bom. Né? E aí fica a questão dessa, cuidar o índice de reprovação, cuidar como o se a índice de reprovação fosse sinônimo de errado. Não, a reprovação é um sinônimo de que a pessoa não aprendeu o suficiente para... Mas o que a gente escuta é que a geração de hoje é diferente. Não Mas é o que diferente. acontece nos empregos por aí afora? Meu marido trabalha numa empresa. Eles têm que ver que na empresa não interessa que ele é acostumado a usar o celular. Na empresa ele não pode usar o celular. No momento que ele usou, ele é dispensado. celular é um exemplo. Chegasse num ponto assim, ó, eu tenho estudado muito essa questão da geração Z, que ela chega, quer um monte de coisas na empresa, que é horário para isso, horário para aquilo, e que ela não fica, prefere ficar em casa sem trabalhar do que assumir o emprego. Muito da base está nessa questão de ter tido muitas chances antes. Isso não é uma coisa de agora, é uma coisa que já vem de 20, 30 anos atrás. Quando eu acho que tu é inferior, eu começo a te dar chances, eu estou sendo sacana contigo. Eu tenho que te dar a real e trabalhar para que tu resolva aquilo no momento Não certo. tem na prática no Enem. No Enem eles vão ter chance? Não. Não. No Enem a prova é dissertativa, são questões extensas. O cara tem que ser bom, ele tem que ter uma boa base, o aluno tem que ser bom, ele tem que já ter desde o início aquele ritmo de estudo. Em concurso então nem se fala, né? Num concurso também nem se Concurso não fala, tem numa entrevista de emprego chance. também não tem chance. Ou tu passa, Não tem chance. não tem, né? É bem complexo isso. Como é que a gente poderia tratar isso em termos de município? Não fazer uma rebelião, mas é trabalhar para essa constatação de que aqui a gente pode fazer diferente. Teve um país, uma cidade que se transformou de um péssimo lugar para viver num excelente lugar para viver. E uma das coisas que ele fez foi proibir a venda de chiclete. Porque o chiclete, ele desenvolvia o hábito de usar e jogar fora. Então, assim, era uma postura que, além disso, tinha que ter gente depois para limpar, para tirar. Mas não é o chiclete, era o hábito de alguém que está jogando fora em qualquer lugar. Então, assim, começou sujando. Então, começou a fazer algumas, e essa cidade hoje se transformou eu agora não vou citar o nome porque eu não quero errar. Mas, assim, então, assim, o Montenegro pode começar algumas atitudes também. São leis que são leis federais. Mas eu acho que a gente pode É o criar a sistema. nossa... É o sistema, Tá, mas eu acho que o o Montenegro sistema, pode os criar o estaduais próprio federais. sistema. Pode. Pode criar o próprio sistema. Se essa regra, que eu para mim considero que não é adequada, de promover até o terceiro ano e aprender
porque eu estou promovendo um incapaz de acompanhar o ensino. Ele vai sofrer bullying, vai sofrer... O que eu estou formando? Estou formando um cidadão inferior. Eu tive eventos desse na PUC, e eu cito que eu não tenho problema nenhum, onde eu tive uma reunião com o diretor da minha universidade, da minha faculdade, com o pai e com o aluno, porque eu tinha reprovado o aluno num trabalho de conclusão. O pai pressionando o diretor, e o diretor, de certa forma, fazendo aquela mediação, tentando valorizar mais o lado do pai, eu me senti na parede. Então tinha o professor, o filho e o pai contra mim. E eu tive que ser duro nessa parte. Eu disse, não, está reprovado, não cumpriu. Trouxe várias evidências que ele não tinha feito. Como é que eu posso aprovar isso aqui? É uma pressão que existe. Né? Então, se a PUC, que é uma entidade diferenciada, né? Imagina o que está acontecendo por aí. Mas isso acaba desmoralizando, né, o trabalho do professor. O professor acaba assim, tá, quer aprovado, pega e bota a prova, aí eu tô fora, daí tu relaxa. Eles não se preocupam mais, né? Antes era uma preocupação, me lembro, eu vou rodar, vou passar. Hoje eles não se preocupam mais com isso, né? Que é fácil passar. Que é fácil, né? Eles já têm isso na mente, não, vou passar, né? Importante porque se eu não pensar mal elaborado, que agora, assim como vocês, deu para concluir. Quando eu passo alguém que não tem essa capacidade, eu estou gerando uma pessoa incapaz no futuro. E aí, como é que eu posso melhorar isso aí dentro da cidade? Vocês já estão no Aurélio fazendo uma coisa diferente. Vocês estão criando o contraturno, fazendo aquela busca ativa. Tudo que vocês podem fazer, vocês estão fazendo. E para vocês que estão nos assistindo, esse é o valor do professor. O valor do professor não é o valor que a gente entende. O professor tem um valor diferente. E cobrar, né? Sem medo. E cobrar sem pressão, né? Cobrar sem medo. Sem medo. Tem que estudar, tem que se preparar para as provas, tem que cumprir o prazo para a entrega dos trabalhos. Tem que ter o apoio da família, né, para ajudar em casa. Fundamental. Aqueles alunos que não têm, procure, né, a orientação, a supervisão da escola, né, toda a equipe ali que está sempre pronta para ajudar o aluno, né. A gente nunca se nega nada, que o professor às vezes está dentro da sala de aula e não consegue, às vezes, atender todo aquele aluno que precisa, é muito, né, dentro da sala de aula. Mas sempre tem esse suporte que ajuda a criança, né. Fazer o chamamento para dentro da escola, isso é fundamental. Que chama a família, que conversa, que pede o apoio, né. Que nem eu sempre vou voltar a falar, o aluno é nosso 1 ano, mas ele é dos pais a vida toda. E os pais têm que ter esse compromisso, né. Isso é importante. 4 horas só dentro da sala de aula. Tá, e o compromisso do aluno? Porque a gente falou agora, compromisso do professor, compromisso da escola e compromisso do aluno. É o nosso dever estimular isso, né? Incentivar o aluno a ser um aluno responsável, comprometido e principalmente ele entender a importância, porque isso muitos não entendem também, qual é a importância da educação para a sua vida. E seguir as regras dentro da escola, né? Desde que tu falou de fazer a fila, de pedir para ir no banheiro, bater na porta, saber que existem regras dentro da escola, para ser um cidadão, né? Responsável. Essas regras. Vocês veem, então, assim, que o aluno também ele tem dificuldade em se comprometer com o ensino. Quer dizer, não adianta o professor fazer força, os pais fazerem força. Hoje em dia, tu pergunta, no meu tempo eu queria ser professora, né? Colegas queriam ser médicos, advogados. Volto a dizer, todas as profissões são importantes. Sim. Hoje eles querem ser youtuber, eles querem ser blogueiro. Para que estudar desde pequenininho, né? Então, a gente escuta querendo ou não, essa febre né, digital né, atrapalha bastante. Influencia. A criança e o adolescente, né? Principalmente o adolescente, né? Que quer... os pequenos também, eu já escuto fazer, bastante, né? Querem fazer videozinho na internet, querem ter como é que é, um blog, um canal, não lembrava o termo. Um canal. Canal é ótimo. E eu vou ficar rico com isso. Mas daí vem a nossa parte de dizer, mas como é que tu vai falar na frente da câmera? Exatamente. Né?
Como é que tu vai Tu falar a precisa tua oralidade? estudar. Como é que tu Né? vai, as palavrinhas que tu vai usar para os teus blogueiros, né? Como é que tu vai falar com eles? Precisa Mas estudar. eles veem hoje exemplos de blogueiros falando errado, Falando tudo, errado, e mal eles acham- vestido, E eles acham... E acham E acham ótimo. acham ótimo. nada contra os funk. Não, exatamente. Não, Mas também. tem uma música que eu não gosto, mas é uma coisa que passa É. um total desleixo em relação às regras para mim. Sim. Olha, nós chegamos uma... Isso tem muito a ver com essa coisa chamada celular. Porque o celular, tentando ver se eu estou certo nisso que eu estou dizendo, ele facilita as coisas e mostra que existe uma vida glamurosa e fácil que dá dinheiro se eu fizer isso aqui. E que eu não preciso investir no trabalho. Se dissesse, né, que eu não quero mais ser médico, professor, advogado, eu quero ser blogueiro, influencer, ter o meu canal e tal. O que tu acha que a cidade poderia fazer? Pensando assim, se tu fosses uma pessoa ligada à gestão municipal do ensino, o que tu acha que a gente poderia fazer? Eu acho até que a cidade faz, né? A cidade, ela proporciona, assim, tantas feiras, incentiva tanto a leitura, tem os projetos, né, voltados para as feiras municipais que acontecem, né? Tanto na área Palestras, tecnológica, na área da conscientizações, ciência, né? na área da literatura. Eu acho que Mas continuar incentivando. mas são efetivos esses projetos e tal? Eles chegam onde tem que chegar? Eu acredito que sim, a gente leva também os alunos até esses projetos chegam até nós também, e dentro das escolas. Eu acho que isso tem que continuar acontecendo, as feiras, E o que né? mais deveria ser feito então? Já que isso é bem feito. Eu acho que continuar divulgando, né? Continuar promovendo atividades, né? Mas pensando, o que tu sugere? E também, eu não sei assim, o que a gente vai pensar nesse momento, né? Até porque nós não somos do município, né? Mas tô assim, eu provocando, digo mas vocês são cabeça muito boa. do estado, assim, que também tem bastantes projetos científicos, né? Que fazem. Agora teve, né, a feira do Manuel, que foi feira de conscientização. mostra de trabalhos educacionais. E tem feira literária, e tem o que é para ajudar e trazer o interesse do aluno para o livro, para a conscientização da sustentabilidade. Desenvolver né? atividades práticas, buscar, né? Pesquisas, Mas o aluno tem que pesquisa. querer, que nem eu digo, né? O aluno tem que querer. Vocês trabalharam, falando agora Manuel, tá? Vocês conhecem a vida do Manuel de Souza Moraes? Não, Do Aurélio Porto? Pois é. Vocês têm o nome de uma escola que são de dois homens, podia ser mulher, que foram fundamentais. Eu me lembro do Maneca Moraes, assim, ele era bem mais velho que eu. O Aurélio Porto não. A gente começa por reexaminar essa história dessas Começou pessoas. com ele, né? A doação Sim, eu acho que terreno, a construção quando da eu estou escola. numa escola que eu Isso tenho a o gente nome, chamando ele de Manuel, eu fico meio assim atrapalhado, porque para mim não é Manuel de Souza Moraes, ou seja, é que nem eu estudei no Delfina Dias Ferraz, que é aqui do lado. Então, é uma valorização do nosso patrimônio cultural. Mas nós trabalhamos a história do Manuel junto aos E o alunos. que vocês trabalham? Não é para responder. O que vocês querem que seja percebido pelo aluno? O esforço dele, que ele começou do zero, coisas Qual a assim. importância, né? A história de Junto à vida, comuni- né? a história de A vida, a história- importância dele junto à comunidade, né? O E papel como que ele dele. foi, como que ele surgiu. Tá. É só uma sugestão assim agora. Palavras finais. Daniela, o que tu tem a dizer para os telespectadores depois da nossa... Essa foi profunda, essa nossa Foi. partida aqui agora. Bom, para continuar, eu quero agradecer primeiro, né, a oportunidade e dizer que a escola ela é um núcleo de aprendizagem, como a gente falou aqui, e ela está sempre aberta à comunidade, aos alunos, né, aos professores, que também a gente tanto dá aula quanto a gente mais aprende também com os alunos e pais, né, e que vocês tratem com amor seus filhos, né, e também trata a escola com amor, porque a equipe está ali sempre para ajudar tanto a comunidade e principalmente auxiliar e elaborar uma boa aprendizagem para os filhos de vocês. Ângela. Também gostaria de agradecer o convite, né, e a confiança, né, das escolas em terem nos indicado.
e dizer que a escola é um local de troca, é um local onde a gente compartilha várias vivências, que cada aluno vem com uma bagagem para dentro da escola, e isso também deve ser olhado com um olhar diferenciado, deve ser respeitado, deve ser valorizado, e que as famílias tenham sempre a participação no desenvolvimento do seu filho, contribuam olhando, uma coisa bem simples, olhando os cadernos, perguntando como foi o dia, o que eles aprenderam na escola, que tem essa troca quando eles chegam em casa e que valorizem, né, o nosso trabalho, porque as escolas, eu sei, que estão de portas abertas para receber a comunidade, sempre. Então, valorizem. Muito obrigado, eu acho que vocês duas foram sensacionais, tá? Assim, Só tenho a agradecer. eu tô assim, emocionado porque vocês trouxeram coisas muito importantes que eu desconhecia. Se eu desconhecia, acho que boa parte também desconhece. Essa profundidade que vocês trabalham, o olhar de carinho e até de discernimento sobre o que fazer. E as próprias ações, que nem tem o Aurélio Porto, que já está fazendo um esforço para, mesmo que a regra seja 3 anos, que a pessoa seja alfabetizada no primeiro ano, né? E depois no segundo ano tem todo um trabalho de apoio para que ele não perca o conhecimento. Nota assim, é um trabalho em cima de um trabalho, porque tem um sistema mal elaborado, né, maneira de ver. Eu acho que vocês estão... Aurélio Porto, tá? Muito obrigado, acho que as duas estão de parabéns, e as escolas, as 13 escolas citadas também, Manuel de Souza Moraes, Aurélio Porto. Só uma observação aqui, antes de dar um celular para o seu filho, dê um livro para o seu filho. É verdade. Fecho de ouro, não vou falar mais. Incentivo. Obrigadão. Obrigada. Obrigada.